o Bzão e o Bzinho estão também em heterozigose. Então, esse indivíduo aqui, ele vai produzir, ele tem dois pares de características, dois pares de alelo em heterozigose. Então, eu vou colocar ali na fórmula 2 elevado ao quadrado, vai dar 4 gametas diferentes. Então, 2 elevado a n, né, jogando na fórmula, 2 elevado ao quadrado dá 4. Ou seja, o alelo azão, ele pode se combinar para formar um gameta com o Bzão ou com o Bzinho, dando origem ao gameta azão-Bzão e o azão-Bzinho. A mesma coisa o alelo azinho, ele pode se combinar com o gameta com o alelo Bzão, dando origem ao gameta azinho-Bzão, e também se combinar com o gameta Bzinho, com o alelo Bzinho, dando origem ao gameta azinho-Bzinho. Então, aqui como resultado, nós temos 4 gametas diferentes: azão-Bzão, azão-Bzinho, azinho-Bzão e azinho-Bzinho. Vamos exercitar um pouco. Nós temos a primeira questão aí. Uma espécie de planta de cor amarela da semente é dominante sobre a cor verde. Então, ele já diz que essa característica, a cor da semente, a característica dominante é amarela e a verde é recessiva. Enquanto a textura lisa da casca da semente é dominante sobre a textura rugosa. Da autofecundação de uma planta de híbrida, ou seja, é uma planta que está híbrida para as duas características, ou seja, essa planta é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Foram obtidas 800 plantas. Pergunta-se, qual o número esperado de plantas com sementes verdes e rugosas? Ou seja, qual a proporção de plantas que serão duplo recessiva? Porque verde e rugosa são as duas características recessivas. Então, do cruzamento, né, de acordo com a segunda lei de Mendel, nós teremos lá a produção de 4 gametas, né? Fiz a resposta errada aqui. Enfim, de acordo com a lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, a proporção fenotípica gerada é 9:3:3:1, onde esse 1 representa o total de indivíduos que são duplo recessivo. Então, a cada 16, 1 vai ser duplo recessivo. E aí eu fiz errado, tá errado aí. Na verdade, a resposta é 50. Depois que eu vim olhar aqui direitinho, depois eu vou modificar e mandar para vocês, tá, pessoal? Essa parte aí. Enfim, essa questão aí tá equivocada. Depois eu respondo para vocês e mando de volta. Segunda, um indivíduo que é heterozigótico, quanto às dois pares, tanto azão-azinho e bezão-bezinho, é localizado em diferentes cromossomos. Em relação a esses genes, que tipo de gameta formarão e em qual proporção? Então, se ele é duplo heterozigoto, vamos jogar lá na fórmula. 2 elevado a n é igual a 2 ao quadrado, que dá 4. Então, ele vai produzir 4 tipos de gametas. Azão-bezão, 25%, azão-bezinho, 25%, azinho-bezão, 25%, e azinho-bezinho, 25%. A terceira, aliás, considera 4 pares de genes que se segregam de maneira independente. Nessas condições, um indivíduo que apresenta o genótipo azão-azinho, bezão-bezão, cezão-cezinho, dezão-dezão, produzirá gametas azão-bezão, cezão-dezão, com que frequência? Então, vamos lá.
primeiro jogar na fórmula para saber quantos gametas possíveis o indivíduo vai produzir. Aqui nós temos quatro pares de alelos. Mas a fórmula, a gente só pega os alelos heterozigóticos. Então, esse Bzão, ele está em homozigose, não vai ser considerado. E o Dzão também está em homozigose, não vai ser considerado. Então, nós temos dois pares aqui de genes em heterozigose. Então, a fórmula é 2 elevado a n, também vai ser dar 2 ao quadrado, que dá igual a 4. Então, quais são os gametas produzidos por esse indivíduo? 25% vai ser Azão, Bzão, Czão, Dzão, que é justamente o que ele quer saber. 25% vai ser Azão, Bzão, Czinho, Dzão. 25% Azinho, Bzão, Czão, Dzão. E 25% Azinho, Bzão, Czinho, Dzão. Então, a pergunta era qual a proporção de gametas Azão, Bzão, Czão, Dzão? A resposta é 25%. Quarta pergunta. Suponha que em uma planta os genes determinam bordas lisas das flores e as pétalas lisas sejam dominantes em relação aos seus alelos que condicionam, respectivamente, bordas serrilhadas e pétalas manchadas. Uma planta de híbrida foi cruzada com uma folha serrilhada e pétalas lisas, heterozigota para essa característica. Foram obtidas 320 sementes. Supondo que todas sejam plantadas e germinadas, qual será o número de plantas com ambas as características dominantes? Vamos lá para o cálculo. Primeira coisa, a gente vai fazer ali o padrão de gabarito, né? As características são pétala manchada ou pétala de uma cor só, lisa. E aí a gente vai usar a letra M para descrever essa característica. Mzinho vai ser manchada, Mzão vai ser lisa. E a outra característica são as bordas das pétalas, se vai ser lisa ou serrilhada. Então, a gente vai utilizar a característica serrilhada, que é a recessiva, e utilizar o S de serrilhada como parâmetro. Szinho serrilhada, Szão lisa. Então, o cruzamento foi de um indivíduo heterozigoto com um indivíduo que era homozigoto para uma característica, que era liso, né? Ou serrilhado, perdão, e heterozigoto para outro. Então, primeira coisa que a gente deve saber, quais os gametas que cada um desses indivíduos vai produzir. O primeiro indivíduo, ele vai produzir 4 gametas, porque ele tem 2 pares em heterozigose. Vai produzir 4 gametas. Szão, Mzão, Szão, Mzinho, Szinho, Mzão e Szinho, Mzinho. Já o segundo indivíduo, ele vai produzir apenas 2 tipos de gameta, né? Porque ele tem apenas um par em heterozigose, Mzão e Mzinho. Ele vai ter o gameta Szinho, Mzão e Szinho, Mzinho. E aí, através do cruzamento, nós temos Szão, Szinho, Mzão, Mzão, por essa primeira combinação. Szão, Szinho, Mzão, Mzinho. E aí eu coloquei um asterisco porque tem 2 combinações que vão dar esse mesmo resultado. Tanto a segunda quanto a terceira. Vai dar também Szão, Szinho, Mzão, Mzinho. A outra combinação vai dar Szão, Szinho, Mzinho, Mzinho. Próxima combinação, Szinho, Szinho, Mzão, Mzão. A quinta, Szinho, Szinho, Mzão, Mzinho. Eu coloquei um jogo da velha porque tem 2 possibilidades para essa combinação. A última, Szinho, Szinho, Mzinho, Mzinho. Então, aí nós temos 6 possibilidades, né? Nós temos 8 possibilidades de combinações através da outra fórmula, né? O total de gametas do primeiro vezes o total de gametas do segundo darão 8 possibilidades. Só que tem 2 que estão repetidas. 2 Szão, Szinho, Mzão, Mzinho. E 2 Szinho, Szinho, Mzão, Mzinho. Totalizando 6 manifestações diferentes.
Então, 1/8 vai ser nessa primeira combinação, 2/8 nessa segunda, 1/8 na terceira, 1/8 na quarta, 2/8 na quinta combinação e 1/8 na sexta. A primeira combinação são indivíduos, tudo que está, na verdade, de vermelho, são indivíduos que vão manifestar borda lisa e cor lisa. Que está de verde, borda lisa, cor manchada. Que está de... não sei nem que cor é essa. Um marrom, sei lá, borda serrilhada e cor lisa. E esse amarelo queimado, borda serrilhada, cor manchada. A gente pode fazer também, além desse tipo de cruzamento, você pode obter o mesmo resultado fazendo ali pela tabela, né? Colocar os 4 gametas de um dos indivíduos, os 4 possíveis gametas que o primeiro indivíduo produz, e os 2 gametas que o segundo indivíduo produz, e fazer a combinação, né? O primeiro vai dar Szão, Szinho, Mzão, Mzão, Szão, Szinho, Mzão, Mzinho, são iguais, ó. Esses dois, o segundo e o terceiro são iguais. E para cada combinação, né, igual a que a gente viu na outra, vai dar o mesmo resultado. Só que tem gente que gosta mais dessa primeira proposta, dessa forma aqui de resolver, que confunde menos. Então aí nós temos, ó, 2 indivíduos que são iguais, e esses 2 aqui são iguais também, ó. Até coloquei aí um asterisco. Então, quais são os indivíduos que vão manifestar as características de borda lisa e cor lisa? São as combinações que estão em vermelho. São 3 indivíduos a cada 8 formados. Que vai manifestar borda lisa e cor manchada. 1 a cada 8 indivíduos. Borda serrilhada e cor lisa. 3 em cada 8. E borda serrilhada e cor manchada, 1 em cada 8. Aí eu coloquei asterisco nesses 2 aqui porque são iguais. E jogo da velha nesses 2 porque eles são iguais também. Então, o que é que ele perguntava? Quais os indivíduos que manifestarão borda lisa e cor lisa? Resposta, 3/8. Mas ele quer em total de indivíduos. A gente vai dizer quanto que é 3/8 de 320. Basta multiplicar 3/8 vezes 320 e vai dar 120 plantas. Esse é o resultado. Então, o resultado que ele perguntava, qual será o número de plantas com ambas as características dominantes? 3/8, 120. Essa é a resposta. Só mais uma para a gente fechar essa parte aí. Vamos lá. Na espécie humana, existem várias características cuja herança provém de um par de alelos com relação de dominância completa. Na forma do lobo de orelha, né, o alelo dominante é responsável pelo lobo solto. Então, ó, eu sou dominante. O meu lobo de orelha não é solto. Então, eu sou ou pesão, pesão, ou pesão, pezinho. Tem gente que tem o lobo da orelha, essa pontinha aqui, grudada. Esse é o indivíduo recessivo. Então, indivíduos que apresentam o lobo solto da orelha, ou ele é pesão, pesão, ou pesão, pezinho. E o indivíduo que tem um alelo, o lobo aderido, é pezinho, pezinho. A capacidade de enrolar a língua também é determinada por um par de alelos situados em cromossomos autossômicos, onde o alelo dominante determina a capacidade. Então, eu também sou dominante para essa característica. Eu consigo enrolar a língua assim, ó. Tem gente que não consegue. Nesse caso, se você não conseguir, é porque você tem uma característica recessiva para a capacidade de dobrar a língua. Então, a probabilidade de nascer um descendente com lobo de orelha preso e a capacidade de enrolar a língua de um casal de ambos heterozigotos, ou seja, uma característica dominante, recessiva, e outra dominante.
né? Porque o lobo de orelha preso é uma característica recessiva. A capacidade de enrolar a língua é dominante. Ele quer a probabilidade do cruzamento de indivíduos heterozigóticos para essas duas características, ou seja, indivíduos que são pesão, pezinho, azão, azinho, quando se cruzam, com a probabilidade de se gerar um indivíduo que tenha a orelha, o lobo da orelha aderido e apresente a capacidade de enrolar a língua. Ou seja, indivíduos que são duplo heterozigóticos, nesse caso serão pesão, pezinho, azão, azinho. Vamos resolver então. Primeiro, nós temos aí o gabarito, né, das características. Azinho não dobra a língua, azão dobra a língua. Pezinho, lobo aderido, pesão, lobo solto. Então, os dois indivíduos são heterozigóticos para essas duas características. Primeira coisa que a gente deve saber, a quantidade de gametas e quais gametas cada um vai produzir. O primeiro, ele tem 2 pares de gametas ou pares de alelos em heterozigose. Então, a fórmula é 2 elevado a n, ou seja, 2 ao quadrado é igual a 4. Então, esse primeiro indivíduo vai produzir 4 gametas diferentes. Pesão, azão, pesão, azinho, pezinho, azão e pezinho, azinho. O segundo também tem 2 pares de alelos em heterozigose. Também vai produzir 4 gametas diferentes. Pesão, azão, pesão, azinho, pezinho, azão e pezinho, azinho. Do cruzamento desses gametas, da junção desses gametas masculino e feminino, teremos 16 possibilidades diferentes. E aí nós temos os 16 resultados. E todos os que estão vermelhos, que estão representados aí de preenchimento vermelho, são indivíduos que vão apresentar lobo solto e a capacidade de dobrar a língua preservada. Os que estão em verde, eles apresentarão lobo aderido e dobrarão a língua. Então, a primeira característica recessiva, a segunda dominante. Aqui são duplo dominante. Primeira característica dominante, segunda característica dominante. A terceira possibilidade é a primeira característica dominante, a segunda recessiva. E a última possibilidade, as duas características dominantes. Então, de acordo com a lei de Mendel, né, quando eu cruzo 2 indivíduos heterozigóticos para 2 características, eu vou gerar 9 indivíduos, que estão aí de vermelho, com características dominantes, com dominância para as duas características. Então, os 9 de vermelho. 3 possibilidades para uma característica dominante e uma recessiva. Então, a primeira dominante e a segunda recessiva, a primeira recessiva e uma dominante. E apenas uma possibilidade para as duas características recessivas. Então, essa é a primeira forma de você resolver a questão. Mas você também pode resolver como? Colocando os gametas numa tabelinha, né, os gametas do masculino e do feminino, e fazer a junção dos gametas. Né? O primeiro vai dar pesão, pesão, azão, azão, pesão, pesão, azão, azinho, e você vai fazendo essa distribuição, juntando os gametas. E vai dar essa possibilidade. 9 indivíduos com as duas características dominantes, 3 indivíduos com a primeira característica dominante, a segunda recessiva, 3 com a primeira característica recessiva, a segunda dominante, e apenas um indivíduo de 16 com as duas características recessivas. Então, a manifestação de lobo solto e dobra da língua, 9 em 16%, em 16 casos, 9 16avos. Lobo aderido e dobra de língua, 3 em 16 casos. Lobo solto e não dobra de língua, 3 em 16%, em 16 dos casos. E lobo aderido e não dobra de língua, 1 em 16. O que era que ele pedia? Era lobo aderido
e dobra de língua, que é 3 em 16 casos. Então, a resposta da pergunta é 3/16. Tranquilo, pessoal? Sim, professor. Deu para acompanhar? Olha, essa aula me deu trabalho para fazer, porque para fazer essas animações na série que tem que ser feita, isso dá um trabalho que você não imagina o tanto que deu. Eu passei praticamente o domingo passado, não esse agora, mas o domingo anterior, porque essa aula era para ser dada na segunda-feira. Passei o domingo inteiro praticamente fazendo essa aula, que não é tão grande, mas ela é muito rica em detalhes e eu tive que fazer animações para poder vocês acompanharem o raciocínio, tá bom? Então, Professor, eu entendi mais, foi na parte da tabela. sim, fica mais Eu fácil com a peguei. tabela, mas eu gosto de mostrar para Fica mais vocês das fácil duas formas. mesmo. É mais fácil de você resolver se fazer a tabelinha e você vai juntando os gametas e o resultado você vai anotando ali no quadradinho. É bem mais E ficou fácil. mais fácil de entender também. Sim, sim, sim. Mas eu queria mostrar para vocês as duas possibilidades. Porque tem gente que vai gostar da primeira opção melhor. Outros vão precisar mais vão preferir a segunda. Então, eu botei as duas possibilidades aí, a escolha de acordo com o freguês. Tá bom? Escolha a forma de resolução que você achar melhor, mais fácil de entender, que você vai se confundir menos. Tá bom? Tranquilo? Mais alguma pergunta, Tranquilo. pessoal? Obrigado, Rayane. Mais alguma pergunta? Então, pessoal, vamos dar um intervalinho aí de 15 minutos, como é o de praxe, e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Até daqui a pouco.
Professor, Oi. Oi, Raine, pode falar. não, eu queria saber se eu ia dar aula, porque tava tudo em silêncio. Ah, O senhor tá. deu só 15 minutos. Não, é porque eu tinha te dado um intervalo aqui de 15 minutos e depois eu voltei. Vamos continuar, então, de onde a gente parou. Continuando a respeito das atividades, né? Vamos para a sexta questão. Na espécie humana, a habilidade para o uso da mão direita é condicionada pelo gene dominante, né? Que é o ezão, né? Então, o indivíduo que escreve, por exemplo, com a mão direita, né? O famoso destro, ele é dominante. Ele pode ser homozigoto dominante, ezão, ezão, ou pode ser heterozigoto, ezão, ezinho. Mas a habilidade para o uso da mão esquerda é alelo recessivo, ou seja, o ezinho. Em homozigose vai ser ezinho, ezinho. Então, o indivíduo só é destro se ele for ezinho, ezinho. A sensibilidade à fenilcetilcarbamida, o PTC, é condicionada pelo gene dominante, izinho, isão. Então, o paciente, para ser sensível, ele pode ser isão, isão ou isão, izinho, homozigoto dominante ou heterozigoto. E a insensibilidade a essa substância é devida ao alelo recessivo em homozigose, izinho, izinho. Esses dois pares de genes, eles são segregados de forma independente. E um homem canhoto e sensível ao PTC, cujo pai era insensível, casa-se com uma mulher destra sensível, cuja mãe era canhota e insensível. Qual a probabilidade desse casal vir a ter uma criança canhota e sensível ao PTC? Vamos lá para a questão. Primeira coisa, ele pergunta, ele fala que um homem é canhoto e sensível ao PTC, mas ele não diz se essa sensibilidade é homozigótica ou heterozigótica. Então, lógico, logo esse indivíduo vai ser ezinho, ezinho, porque ele é homozigoto recessivo para condição de habilidade das mãos, ele vai ser canhoto, mas para sensibilidade ao PTC, ele pode ser heterozigoto ou homozigoto dominante. Então, eu sei que ele vai ter um isão. O segundo, eu não sei se é izinho ou isão, por isso que eu coloquei um traço aí. A mãe, mas o pai dele era insensível, já que a gente vai entender o porquê dessa informação ser importante. Então, se o pai dele é insensível, ou seja, o pai dele era izinho, izinho para a sensibilidade ao PTC. Então, se o pai desse homem era insensível, ele transferiu esse alelo izinho para o seu filho. Ou seja, esse homem que é canhoto sensível ao PTC, o genótipo dele é ezão, ezão, isão, izinho. Porque esse segundo alelo aqui, obrigatoriamente tem que ser o izinho do pai. Porque todos os gametas que o pai produz terá o izinho como representante para a sensibilidade. Esse indivíduo ele vai se casar com uma mulher que é destra e sensível. Ou seja, ela pode ser ezão, ezão, ou ezão, ezinho, para a condição de habilidade da mão. E sensibilidade, ela pode ser isão, isão, ou isão, izinho. Mas como no enunciado fala que a mãe dessa mulher era canhota e insensível, ou seja, ela era duplo recessiva, lógico, esse ezinho e esse izinho foi transferida para sua filha. Então, lógico, essa menina, essa mulher, ela vai ser duplo heterozigótica. Então, só para recapitular as informações, se o homem é ezinho, ezinho, isão, traço, mas o pai dele era izinho, izinho, quer dizer que esse pai dele transferiu esse izinho para o seu gameta. E, lógico, esse homem, ele vai ser ezinho, ezinho, isão, izinho. A mulher, ela é duplo heterozigótica, ou ela é dominante para as duas características, ou seja, ela é ezão traço, isão traço. Mas como a mãe dela era canhota e insensível, ou seja, duplo recessiva,
O gameta da mãe dela obrigatoriamente terá Ezinho e Izinho. E esses genes vão ser transferidos para sua filha. Lógico, em decorrente dessa informação, a mulher terá o seu genótipo Ezinho, Ezão, Izinho, Ezão, Ezinho, Izão, Izinho. Então, esse é o cruzamento que nós iremos estudar, né, a probabilidade. Então, vamos fazer o cruzamento. Primeiro, a mulher, ela é dupla heterozigótica e o homem é Ezinho, Ezinho, Izão, Izinho. A mulher vai produzir 4 tipos de gametas, porque ela tem 2 pares de alelos heterozigóticos. Ela vai produzir os gametas Ezão, Izão, Ezão, Izinho, Ezinho, Izão e Ezinho, Izinho. O homem vai produzir apenas 2 tipos de gameta, Ezinho, Izão e Ezinho, Izinho. Do cruzamento, nós teremos as seguintes combinações. Oito combinações diferentes, só que 2 são iguais. Então, serão 8 combinações possíveis, na verdade, só que 2 serão iguais, então 6 combinações diferentes. As que estão em amarelo ou em vermelho nós temos as seguintes proporções: 1/8, 2/8, 1/8, 1/8, 2/8 e 1/8. Aqui está representada de vermelho, são indivíduos destros e sensíveis. De verde, destro e insensível, ou seja, dominante para a primeira característica, recessivo para a segunda. O terceiro, que tem essa coloração aí, cor marrom, é recessivo para a primeira característica, dominante para a segunda. E o último, recessivo para as 2 características. Vamos fazer da outra forma. Colocar os genótipos da mulher, né, os gametas da mulher e os gametas do homem. E fazer as combinações possíveis. Lembrando que nós temos aí 2 combinações que são iguais, ó. Ezão, Ezinho, Izão, Izinho. Esses 2 aqui são iguais. E esses 2 também são iguais. Então, indivíduos destros e sensíveis são 3/8. Destro e insensível, 1/8. Canhoto e sensível, 3/8. E canhoto e insensível, 1/8. Lembrando que ele quer um indivíduo que seja canhoto e sensível. Então, a resposta é 3/8 a possibilidade. Então, canhoto e sensível, 3/8. Está errado aí, 3/8. Depois eu vou mudar. Então, vamos falar um pouquinho sobre a probabilidade, são as regras de probabilidade na genética. A teoria da probabilidade, que é utilizada para fazer esses cálculos de genética, é utilizada para estimar matematicamente os resultados de eventos que ocorrem ao acaso. Então, nós temos a probabilidade de ocorrer um evento é feita pela seguinte forma: o número de eventos desejáveis dividido pelo número de eventos totais. Essa é a probabilidade de um evento acontecer. Por exemplo, qual a probabilidade de eu jogar um dado e cair a face 6 voltada para cima? Então, o evento desejado é a face 6 para cima. Mas eu tenho 6 possibilidades diferentes. Pode cair face 1, face 2, 3, 4, 5 e a 6. Então, logo, a probabilidade de cair a face 6 é um evento em 6 eventos totais. Ou seja, um sexto. Vamos falar da probabilidade em genética. Nós temos 2 regras da genética que são utilizadas, a regra da probabilidade. Uma delas é a regra do ou. A regra do ou é a probabilidade de acontecer um evento ou o outro evento. Então, toda vez que no enunciado da questão se falar um evento ou outro evento, eu vou utilizar a regra do ou da probabilidade.
Então, a probabilidade de acontecer eventos mutuamente exclusivos é dada pela soma das probabilidades isoladas de cada evento. Vamos explicar melhor. Então, se eu quero a probabilidade de uma coisa acontecer ou a probabilidade de outra coisa acontecer, eu vou calcular as probabilidades da primeira acontecer, a probabilidade da segunda acontecer e vou somar os resultados. Então, exemplo, qual a probabilidade de cair cara ou coroa em um lançamento de moeda? A resposta é: a probabilidade de cair cara é 1 em 2. E a probabilidade de cair coroa também é 1 em 2. Então, a probabilidade de cair cara ou coroa em um lançamento de moeda é 1 em 1 ou 100% de chance. Então, a moeda ou vai cair cara ou vai cair coroa. E essas duas condições é o que eu quero. Outro exemplo. Qual a probabilidade de um casal ter 2 filhos, um ser menina e o outro ser menino? Então, a probabilidade de nascer são 2 filhos de partos diferentes. Então, a probabilidade que eu quero é que possa ser um menino, depois uma menina, ou uma menina, depois um menino. Homem, mulher, né? O primeiro homem, o segundo mulher, ou o primeiro mulher, o segundo homem. As duas possibilidades, né? Para eu ter 2 meninos, 2 filhos, sendo um menino e o outro menina, ele não disse a ordem, então eu vou somar os resultados. Se ele tivesse dito o primeiro menino e o segundo menina, aí o cálculo ia ser diferente. Então, nesse caso aí, eu vou somar as probabilidades. Eu vou calcular a primeira probabilidade e depois a segunda probabilidade. Então, a primeira probabilidade é que o primeiro nasça menino e o segundo nasça menina. Então, o primeiro filho para nascer menino é uma chance em 2. Ele não pode nascer homem ou mulher, né? Então, um de 2 eventos. E o segundo tem que nascer mulher. Então, se o primeiro nasce homem, o segundo tem que ser mulher para ser o evento que eu quero. Então, é 0,5% vezes 0,5%, né? Porque eu estou dizendo I, que é a outra regra que a gente vai falar. Então, homem, mulher é meio vezes meio. Então, é 1/4 de chance para o primeiro evento acontecer. E aí eu vou somar com o segundo evento, que também é 1/4. Então, a chance disso acontecer é 50%. Nós temos 4 possibilidades diferentes. Então, homem, né? 2 homens, 2 mulheres, o primeiro homem e o segundo mulher, ou o primeiro mulher e o segundo homem. Dessas 4 possibilidades, 2 me interessam, né? Homem e depois mulher, e mulher depois homem. Não me interessa homem e mulher, tá? Então, são 4 possibilidades, sendo que 2 é de meu interesse. Então, 2/4 ou, simplificando a fração, 1/2, que significa 50% de chance. A outra, qual a probabilidade de se obter de um cruzamento de ervilhas híbridas para textura e semente uma planta homozigótica recessiva ou heterozigótica? Então, aí tá vendo aí ou, então eu vou somar as probabilidades. Então, pode ser Rzinho, Rzinho. Pode ser Rzão, Rzinho. Pode ser Rzinho, Rzinho. Pode ser Rzinho, Rzinho ou Rzão, Rzinho. Então, a probabilidade de se ter Rzinho, Rzinho é 1 em 4. E a probabilidade de se ter Rzão, Rzinho, que é o heterozigoto, 2 em 4. Então, vai ser 1/4 mais 2/4, 3/4 ou 75% de chance de se ter essa probabilidade. A segunda regra da probabilidade é quando eu digo I,
um evento acontecer e o outro também acontecer simultaneamente. Então, por exemplo, qual a chance de dois eventos independentes ocorrerem juntos? Sempre será a multiplicação. Então, a regra do ou, eu vou somar as probabilidades, e a regra do i, eu vou multiplicar as probabilidades. Então, a probabilidade de um evento acontecer, do evento A acontecer e do evento B acontecer, é dado pela probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Então, se jogarmos duas moedas para cima, qual a probabilidade de sair cara nas duas? Então, é que sair cara e cara. A probabilidade de sair cara e cara é a probabilidade de sair cara na primeira e sair cara na segunda. Ou seja, é 1/2 para o primeiro evento e 1/2 no segundo evento. Na verdade, está errado aí. É 1/4. Eu estou ruim de matemática esses dias, hein? Eu tenho que... Gente, eu estava tão cansado que eu fiz essa atividade. Depois eu corrijo e mando para vocês. A resposta é 1/4. Aí tá até errado. Meio ou 100% de chance. Na verdade é 1/4 ou 25%. Oi. Qual é a resposta que o senhor falou? Porque eu estava copiando. Tá. A resposta é 1/4. Na verdade tem que botar um valor de multiplicando aqui, ó. É vezes. E aqui meio vezes meio vai dar 1/4. 1/4 ou 25% de chance. Tá errado aqui. Deixa eu corrigir logo. Tá bom. Tá. Deixa eu corrigir logo bem aqui, senão eu vou esquecer. Aqui é 3/8, que estava errado também. Tá certo. Aqui também é 3/8. É 3/16. Aqui tá errado. Aqui é vezes. Aqui vai dar 1/4 ou 25%. Continuando, vamos lá. Então, outra coisa, outro exemplo. Com os olhos vendados, uma pessoa está escolhendo ao acaso uma camisa em um armário, onde há 3 camisas brancas, 2 azuis, 4 amarelas e uma vermelha. Qual a probabilidade de ele retirar uma camisa branca ou uma camisa amarela? Então, ele vai pegar uma camisa. Ele vai pegar e escolher de qualquer uma que está lá com os olhos vendados. Qual a probabilidade de ele tirar uma amarela ou uma branca? Então, a probabilidade... Alguém tem alguma dúvida? Não, eu só ia comentar que nesses casos de probabilidade é importante a gente levar em consideração a quantidade. Sim, sim, sim. E é justamente esse caso aqui, ó. Então,
A probabilidade do evento desejado é o indivíduo ele pegar uma camisa branca ou uma camisa amarela. Então, nós temos 3 camisas brancas e 4 camisas amarelas. Então, se ele pegar qualquer uma das 3 brancas ou qualquer uma das 4 amarelas, é um evento desejável. Mas só que ele tem 10 possibilidades, porque tem 3 brancas, tem 2 azuis, tem 4 amarelas e tem uma vermelha. Então, nós temos aí 10 possibilidades, mas dessas 10, apenas 7 são de nosso interesse. Então, a probabilidade de você tirar do indivíduo tirar uma camisa amarela ou uma camisa branca aí vamos usar a regra do ou, né? A probabilidade de tirar a branca mais a probabilidade de tirar a amarela. Aqui não é C, aqui é um A. Considerem aí que eu estava tão cansado nesse dia. Foi num domingo. Aqui é um A. Eu vou logo corrigir, senão vou acabar esquecendo o que eu estava... Então, o evento é... A probabilidade de tirar branca são 3 eventos no total de 10. E a probabilidade de se tirar amarela são 4 eventos no total de 10. Então, faz o somatório, dá 7 décimos ou 70%. E aqui não é CC, aqui é B ou A. Então, essa é a probabilidade de você tirar do indivíduo tirar uma camisa branca ou amarela. 70%. Outra, se um casal pretende ter 3 crianças, qual é a probabilidade de... A primeira ser o menino. Então, qual é a probabilidade do evento? Nós temos aí a probabilidade de ser masculino é 1 em 2. Total de eventos são 2. Então, a probabilidade do primeiro ser sexo masculino, 50% de chance. Letra B, serem 3 meninas. Então, são 3 filhos, 3 serão do sexo feminino. Com qual a probabilidade do evento? Então, o primeiro vai ser menino, o segundo, menina, o segundo vai ser menina e o terceiro vai ser menina. Então, a probabilidade de acontecer os 3 eventos simultaneamente é a probabilidade do primeiro ser do sexo feminino e a probabilidade do segundo também ser do sexo feminino e a probabilidade do terceiro também ser do sexo feminino. Então, vai ser o produto das 3 probabilidades. Então, é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Então, é 1/8 ou 12,5% de chance de apresentar esse evento desejado. Eu acho que esse é o último. Qual a probabilidade de uma mulher com polidactilia? A polidactilia é uma condição dominante, é aquele dedinho a mais, e apresentar a visão normal e ser albino. Então, aí nós temos 3 fenótipos. O primeiro é dominante, a polidactilia é dominante, a visão normal é dominante, e albino é um fenótipo recessivo. Então, um homem, qual a probabilidade de uma mulher ter polidactilia, visão normal e albina, sendo que é heterozigótica para os 2 primeiros fenótipos, então ela vai ser heterozigótica para polidactilia e visão normal, casar com um homem sem polidactilia, míope e não albino, heterozigótico para o último fenótipo. Qual a probabilidade dele ter um filho, não importando o sexo, masculino ou feminino, sem polidactilia, com visão normal e albino, supondo-se que esses caracteres transmitam-se de forma independente, ou seja, eles não são do mesmo cromossomo, eles vão se dividir durante a meiose de forma independente. Então, vamos lá. O homem ele vai ter o seguinte genótipo: Pzinho, Pzinho, Mzinho, Mzinho, Azão, Azinho, já que ele tem heterozigose
para a terceira característica, que foi o que está no enunciado. A mulher vai ser Pzão, Pzinho, Mzão, Mzinho e Azinho, Azinho, já que no enunciado diz que as duas primeiras características são heterozigóticas para essa mulher. E ele quer saber a probabilidade de se ter um indivíduo sem polidactilia, com visão normal e albino. Então, vamos lá. Cruzamento dos dois indivíduos. Primeiro indivíduo, que é a mulher, vai ter 4 gametas diferentes. Tá aí os 4 gametas diferentes. O homem vai ter apenas 2 gametas diferentes, porque ele só tem um par em heterozigose, um par de alelos em heterozigose. Teremos aí, então, 8 possibilidades de cruzamentos, de acordo com a regra, né? O total de gametas do primeiro vezes o total de gametas do segundo. 8 possibilidades. Aí nós temos essas possibilidades de cruzamento. Então, o que está de vermelho, ele vai apresentar polidactilia, visão normal sem albinismo. Verde, polidactilia, visão normal albino. Esse marrom aí, essa cor aí que eu não consigo definir, com polidactilia, míope sem albinismo. O laranja, polidactilia, míope albino. O azul claro, sem polidactilia, visão normal e sem albinismo. O lilás, sem polidactilia, visão normal e albino. O cinza claro, sem polidactilia, míope e sem albinismo. E o amarelo, sem polidactilia, míope e albino. Então, ele quer um indivíduo sem polidactilia, visão normal e albino, que é o que está de roxo. Vamos fazer o cruzamento de outra forma. Então, aqui no caso, são 1/8 de possibilidade. Fazer o cruzamento da segunda forma. O indivíduo com polidactilia, visão normal, albinismo, tal. Aqui nós temos as 8 possibilidades diferentes. E o que o enunciado quer é saber a probabilidade do paciente ser sem polidactilia, visão normal e albino. Então, 1 em 8, ou 12,5%. Aqui só para resumir a genética mendeliana, né? Gregor Mendel foi considerado o pai da genética no século XIX, pelos trabalhos que ele desenvolveu. Porque Mendel escolheu as ervilhas por conta das características, né, de fase cultivo, ciclo reprodutivo curto, produz muitas sementes, realiza autopolinização, características de fácil comparação. E aí ele estudou algumas características, né? A altura das plantas, a textura da semente, a textura da vagem, a cor da semente, a cor da vagem e a cor da corola das flores. A primeira lei de Mendel, chamada de monohibridismo, a geração parental, né, de indivíduos puros, gera indivíduos heterozigóticos, produz indivíduos heterozigóticos, 100% heterozigóticos, na geração F1. Por autofecundação, esses indivíduos geram a proporção fenotípica 3/4 amarela e 1/4 de verdes. Genotípica, 1 homozigoto dominante, 2 heterozigotos e 1 homozigoto recessivo. Tranquilo, pessoal? Deu para acompanhar? Peço desculpa aí pelos erros de resultado.